é a nossa aula de número 7. É a 6ª lição aqui na minha apostila, mas é a 7ª aula porque a quarta eu tive que dividir em duas, que era muito grande. Então a 4ª aula acabou sendo 4ª e 5ª. Então hoje é a 7ª, porque cada aula está gerando um DVD, né? Glória a Deus. Vamos começar com Atos capítulo 13. O tema de hoje é aprendendo a mudar dentro do ritmo de Deus. Aprendendo a mudar dentro do ritmo de Deus. Irmão Décia, sai de trás dessa coluna aí, não estou vendo a senhora não. Passa para a cadeira de cá, ó. Só estou vendo os braços. Então não sou magrinho, hein? Glória a Deus. Aí. Aprendendo a mudar dentro do ritmo de Deus. Atos capítulo 13. Versículos 1, 2 e 3. Ora, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, e o tetrarca e Saulo. Verso 2: enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos, os despediram. Nós temos perseguido aqui uma trilha em relação à vida de Paulo. Nós falamos semana passada sobre o ministério conjunto, né? Falamos sobre o ministério conjunto, a importância na vida de Paulo que teve Barnabé, e nós vimos, na verdade, por dois ângulos. Eu tentei mostrar dois ângulos. O primeiro ângulo foi o quão importante Barnabé foi para Paulo, no sentido de despertá-lo, no sentido de endossá-lo, de dar para Paulo uma respeitabilidade que ele não tinha. Porque Paulo se converteu no caminho de Damasco, entrou em Damasco, foi curado com a oração de Ananias, foi batizado com o Espírito Santo ali. Segundo o que ele diz em Gálatas, dali ele foi para a Arábia, passou lá um bom tempo, acredita-se que 3 anos e pouco, e voltou da Arábia para Damasco, onde então se deu aquele processo de tentarem matá-lo. De lá ele volta para Jerusalém, sai fugido pelo cesto, volta para Jerusalém. Em Jerusalém ele começa a pregar com muito entusiasmo, porque ele estava muito animado, e então os helenistas, os gregos, queriam matá-lo. Só que a ameaça grega era muito grave, porque eles tinham muita influência naquela época. Já expliquei para vocês a respeito da influência grega na cultura romana, e por que não na judaica também. Com isso, os discípulos entenderam que o melhor era isolar Paulo na cidade de Tarso. Aí pegaram Tarso, levaram ele para Cesareia, pegaram Paulo, levaram para Cesareia, colocaram ele dentro de um navio e mandaram ele passear. Isso no final do capítulo 9. Aí o texto termina de uma forma interessante. O texto diz que, logo depois que eles mandam ele embora, o texto diz que a igreja cresceu e prosperou e houve paz na igreja. E Saulo, até então Saulo de Tarso, está sumido lá para Tarso, ninguém sabe o que ele anda fazendo, o que aconteceu, ou quanto tempo se passou, mas ele fica para lá isolado. Não foi pouco tempo, porque nesse ínterim
algumas coisas aconteceram, experiências com Pedro. Pedro foi e pregou para Cornélio, a família de Cornélio se converteu, foi receber o Espírito Santo, e a perseguição se intensificou depois, e com essa perseguição, alguns irmãos de Jerusalém fugiram para províncias ao norte e oeste, e com isso o que aconteceram? Eles fundaram várias igrejas, dentre elas a igreja de Antioquia. Então foi um processo que tem que ter dado tempo de acontecer tudo isso. Evangelização em Samaria, evangelização de Pedro com o povo de Cornélio, e a fuga dos forasteiros para o norte, para então eles evangelizarem cidades e plantarem igrejas, dentre elas a igreja de Antioquia. Aí o avivamento acontece em Antioquia da Síria, porque tinha uma outra Antioquia também, Antioquia da Pisídia, que era para o leste da Antioquia da Síria. Então, o que aconteceu? Esse avivamento começou, era um avivamento, era uma combustão espontânea, não tinha estrela, não tinha ninguém alimentando aquele avivamento. Ah, não, fulano de tal é o cabeça disso, é porque ele pregou muito bem, é porque ele fez e aconteceu. Então, não. Houve uma combustão natural, o povo alcançou um grau, um nível de dependência e de fome de Deus tão natural e tão espontâneo que aquilo gerou uma combustão do Espírito. E aquela igreja pegou fogo, literalmente. Começaram a ganhar muitas pessoas para Jesus, e as prostitutas vinham para dentro da igreja, os homossexuais, os drogados, os bandidos. Era uma cidade muito violenta, uma cidade muito profana. E essa igreja então cresceu muito, muita gente, mas nenhuma doutrina, pouco ensinamento ou nenhum ensinamento. E o que acontece quando há muito entusiasmo e nenhum ensinamento? Hein? O fogo apaga. O fogo apaga, mas se fosse só isso ainda estava bom, que apagava ficava quieto. O problema é que surgem heresias, pessoas afrontam, e vidas são destruídas, e acontece uma série de tragédias quando há uma obra que está acontecendo, mesmo que essa combustão seja verdadeira do Espírito, mas não há ensinamento. Aí começa a acontecer os exageros. E esses exageros são, na maioria das vezes, a razão do surgimento de várias heresias, seitas e heresias que existem hoje. A maior parte dessas seitas que existem hoje em dia, elas são resultado de exageros de alguém que não conhecia a palavra, que não fundamentou aquilo que Deus estava fazendo na época com conhecimento da palavra. Hoje mesmo eu falei no rádio, quem ouve o rádio aí, ouviu. Hoje eu falei no rádio sobre isso, pessoas que, por desconhecimento da palavra, quis marcar datas para Jesus voltar, e ao longo da história, cada pessoa que tentou marcar uma data para Jesus voltar foi criando uma doutrina, uma heresia, e foi gerando uma religião. Então hoje nós temos aí religiões aí que estão arrastando milhares de pessoas para o inferno, porque alguém no passado cometeu o absurdo de tentar conduzir a igreja sem uma estrutura teológica sólida, necessária. Que a teologia também, ela não é a salvação da lavoura, mas ela também não é de toda perdida. A teologia tem muita coisa boa, quando ela se limita a reunir as doutrinas, concatenar as doutrinas bíblicas para fácil entendimento. Apenas reuni-las, e não necessariamente explicá-las ou analisá-las. Reuni-las para se tornar fácil o seu entendimento. O Dr. Charles Swindoll, um escritor que eu tenho lido bastante, diz assim: para mim, a palavra que melhor caracteriza a essência da obediência é mudança. Achei interessante isso. A palavra que melhor caracteriza a essência da obediência é mudança. E se você perceber a história de Paulo, você vai ver que a história de Paulo se deu em fases de transformações, fases de mudanças. Por exemplo, a primeira mudança que aconteceu na vida de Paulo foi no caminho de Damasco. Ele sofreu uma mudança no caminho de Damasco. Ele era um judeu ortodoxo, pio,
fiel àqueles princípios que até então ele entendia que eram os princípios verdadeiros, e por aquilo ele estava disposto a morrer, ele estava disposto a matar. Então ali aconteceu a sua primeira mudança no caminho de Damasco. Ele teve um encontro com Deus e a sua vida foi transformada. Amém? Amém. Vocês não vão dormir não, né, hoje? Segundo, ele sofreu uma mudança de amigos. Quando ele saiu de Jerusalém, Paulo estava cheio de amigos na alta sociedade, cheio de amigos na Suprema Corte, cheio de amigos na esfera de relacionamento do sumo sacerdote, no Sinédrio. Ele era inclusive parte daquele círculo. Mas agora, quem eram os amigos dele? Após a estrada de Damasco, um tal de Judas, que ninguém sabe quem é, que morava em Damasco, Ananias, um discípulo que só aparece aqui, nesse texto, um homem de Deus, um homem pio, mas que também não, daí para frente não sabemos o que aconteceu com ele, e outros, muitos anônimos. Gente simples, gente comum, muita gente pobre, gente sem expressão, sem nome. Então ele sofreu uma mudança de amigos. Terceiro lugar, ele sofreu uma mudança de status, de dominador, antes da estrada de Damasco, para dependente, depois da estrada de Damasco. Então escuta bem a frase do Dr. Swindoll, que às vezes a gente não memoriza. Para mim, a palavra que melhor caracteriza a essência da obediência é mudança. As pessoas têm medo de mudar. Na verdade, as pessoas lutam para não mudar. Resistem a qualquer a proposta de mudança. As pessoas resistem. Porque a palavra mudança, ela é oposta à palavra conforto. Entendeu? Vamos pegar ao pé da letra. O que acontece quando você muda de casa? Você tem que tirar aquele sofazinho confortável que você tem na sala, onde você senta e se esparrama, não é verdade? Você tem que mexer em tudo, pacotar coisa. Então, mudança é o oposto de conforto. Se você quer conforto, não pode falar em mudança. É deixar quietinha a sala do jeito que está lá. Se possível, coloca uma daquelas cadeirinhas assim que levanta a perna mais alta assim um pouquinho. Coloca o controle assim bem no alcance da mão. Copinho de água do lado e uma garrafinha de café do outro. Coloca a televisão assim bem na posição, para você precisar nem levantar a cabeça assim. Não. E só aperta o controle remoto assim e fica ali quietinho. É doente. Não é verdade? E pede as crianças para não fazer barulho. Ou seja, mudança choca com a nossa noção de conforto. Isso acontece na vida natural, com relação a coisas físicas, mas isso também é um fato, subjetivamente falando. Toda vez que eu preciso mudar em algum conceito, que eu preciso mudar a minha opinião, que eu preciso rever ou até mesmo mudar uma convicção, isso dói, isso mexe com o meu conforto. Já estou tranquilo, já tenho tantos anos, já aprendi assim assado, já vivi assim tantos anos. Agora, alguma coisa acontece e aquilo exige que eu sofra uma mudança, aquilo machuca, dói, é desafiador. Então a nossa tendência é resistir à mudança. Por isso que eu estou mostrando para você essa estrada de Paulo. Quantos aqui admiram Paulo? Apóstolo Paulo, levante a mão. Todos nós, qual é o crente que não admira o apóstolo Paulo? Não é verdade? 13 cartas da Bíblia, 13 epístolas no Novo Testamento. Então todos nós admiramos a Paulo. Então eu estou mostrando para você, como um homem exemplo de obediência, na Bíblia Sagrada, maior apóstolo da história da humanidade. Nunca houve nenhum como ele. E eu duvido que haja outro. Podem surgir grandes homens, não estou dizendo que não possam surgir grandes homens, que inclusive evangelizem mais pessoas do que Paulo. Na verdade já tem aí o próprio Billy Graham, Morris Cerullo, Benny Hinn, esses homens já evangelizaram mais pessoas do que Paulo. Mas a obra de Paulo não se resume em evangelizar pessoas apenas. O número de cidades que ele alcançou. A obra dele é medida de uma forma um pouco diferente. Por exemplo, uma cidade evangelizada naquela época valia mais do que 10, 15, 20, quem sabe 50 cidades hoje. Ué, por quê, pastor? Muito simples, gente.
Naquela época, para se mover de uma cidade para outra, era uma luta, era um transtorno, era um absurdo, era complicado demais. Tinha que ser tudo no gogó. Tinha que entrar na cidade, já tinha que entrar gritando pela porta. Hoje em dia não, é tudo avião. Você está aqui de manhã cedo, se quiser almoçar em Londres, é só ir comprar passagem e ir embora. Almoça em Londres e vem tomar um café da tarde em Nova York. Hoje é muito simples. Você vai para a televisão, você fala para 300 países do mundo ao mesmo tempo. Então hoje é muito mais fácil. Quanto maior a dificuldade, maior é o valor, a dimensão do valor daquela obra. Segundo lugar, a obra de Paulo também é medida pelo valor doutrinário. Em outras palavras, deixa eu colocar de uma forma diferente. Paulo nasceu na época certa, no momento, ele estava presente no momento certo, na hora certa, em que Deus mais precisava de alguém, de um homem, que o servisse com uma fidelidade tal a ponto de sequer se preocupar com a sua própria vida, para que essa pessoa pudesse conceber, entender pelo Espírito a doutrina básica do cristianismo, a qual nós seguimos até hoje. Quando a gente tem dúvidas sobre doutrina do cristianismo, nós vamos para as cartas de Paulo. Jesus não ensinou doutrina, Jesus veio estabelecer o reino. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Foi isso que Jesus veio fazer. Jesus não estabeleceu doutrina, com algumas poucas exceções. O caso hoje da escatologia que eu falei mesmo, com exceções. Agora, você quer entender a doutrina do cristianismo, você tem que ler Paulo. E um pouquinho em Pedro, um pouquinho em João, um pouquinho em Tiago, mas 85%, 90% Paulo. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Então ele mudou de status, de dominador antes da estrada de Damasco para dependente após Damasco. Antes de Damasco, quem era Paulo? O temido Saulo de Tarso era um terrível, um dominador. Qualquer situação de confusão, estava lá Paulo ou Saulo de Tarso envolvido naquele negócio. Estevão sendo morto, lá estava Saulo de Tarso. E depois de Damasco? Diga comigo, dependência total. Dependência total. Olha que mudança de status. Dependência total. Cego, levado pela mão de alguém, entrando pela porta da cidade sem saber para onde estava indo, que rua ele estava, entrando na casa de um tal de Judas que ele sequer conhecia, e colocado ali naquela casa, e ali ficou por 3 dias sem comer e sem beber, esperando um tal Ananias que ele também não sabia quem era. Mas pessoas que poderiam muito bem estarem encontrando Paulo para morrer, porque ele estava indo a Damasco para isso, mas agora estavam encontrando ele como irmãos em Cristo, e amando-o, e protegendo. Então agora ele era dependente. Quarta mudança na vida dele, mudança de fé. Ele teve que abraçar a doutrina cristã, a mensagem, a obra cristã, como eles mesmos chamavam de os do caminho. Então ele teve uma mudança de fé, ele teve que reconhecer: eu estava crendo em coisas que não são verdadeiras, e agora eu estou mudando de fé, estou mudando de credo, estou assumindo agora um outro credo, agora o credo cristão. E para isso ele teve que pagar um preço muito alto, ele teve que dizer para muita gente que ele conhecia, muitos amigos que ele tinha, muitas pessoas que talvez gostavam muito de aplaudi-lo quando ouvia dizer: ó, Saulo saiu de novo aí armado até os dentes para poder prender gente que está servindo a Jesus. O povo aplaudia, congratulavam, mas agora ele teve que decepcionar todas essas pessoas e dizer: eu não estou defendendo mais essa fé que vocês defendem, agora eu creio em Jesus Cristo. Amém? Eu creio em Jesus. E ele mudou de fé. Quinto lugar, mudança de inimigos. Quando você muda de amigos, inevitavelmente você muda também de inimigos. Quem eram os inimigos dele? Os inimigos dele eram os cristãos. E os amigos eram os grandes, os magistrados, os coronéis, os grandes da sociedade, o sumo sacerdote, os sacerdotes, membros do sinédrio. Todo mundo, os teólogos de Jerusalém eram os amigos, e os cristãos os inimigos. Ora, a coisa inverteu, os cristãos passaram a ser seus amigos,
os que salvariam sua vida, e os outros passariam a ser seus inimigos. Quem está entendendo a gravidade desse negócio? Sabe por que eu estou trazendo a coisa por esse ângulo? Semana que vem nós vamos falar sobre as viagens missionárias. Mais umas 3 ou 4 lições nós vamos terminar. As viagens missionárias, e por fim vamos falar sobre as cartas. Porque a gente olha os personagens da Bíblia, homens de sucesso, homens que marcaram nossas vidas, etc., e a gente os admira, prega sobre eles. E algumas pessoas chegam até a orar: "Oh Senhor, onde é que está, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Onde está o Deus de Moisés? Onde está o Deus de Paulo?" Isso é um irmão orando no monte. Onde está o Deus de Paulo, de Moisés, de Eliseu, de Elias e de Abraão? Onde está? Aí uma voz bradou assim: "Eu estou no mesmo lugar." Agora, onde estão os Elias, os Paulos e os Moisés? Então a gente vê esses homens que marcaram a história, nossas vidas, e a gente fica sonhando, né? Então escuta bem, porque o ensino confronta. Essa é a diferença. Mensagem pregada no púlpito tem uma outra pegada. Se eu estou no púlpito aqui, eu já estava gritando a minha vez, já estava dessa grossura. Mas ensino confronta. O ensino nos confronta. Nos chama a atenção. Em outras palavras, se você admira qualquer um desses personagens da Bíblia, você tem que pelo menos saber qual foi a trajetória que eles passaram para chegar a ser tão especiais para Deus. Esses homens não amavam suas próprias vidas. Você sabe o que eu tenho medo? Eu vou dizer para você uma coisa. Uma coisa que eu temo muito. Eu estou vendo que nós estamos caminhando para uma perseguição da igreja. Não vai demorar muito. Porque o princípio de dores, o fim do princípio de dores vai ser pior do que muita gente pensa. Nós estamos caminhando para uma perseguição da igreja. Todas as nações da terra estão de alguma forma reformulando suas leis. E a maioria delas são anti-evangelho ou anti-bíblia, porque os muçulmanos estão cada dia mais aprendendo a trabalhar as questões das leis. Eles estão invadindo os países, se legalizando para votar e eleger os seus governadores e presidentes, para mudar as leis. Eu falei sobre isso aqui no estudo do Apocalipse. E já tem país na Europa onde é proibido falar contra o islamismo, é proibido falar contra o homossexualismo. Se falar, daqui a 10 minutos está preso. E não vai demorar a acontecer isso aqui na América. Alguém falar contra o homossexualismo no rádio, igual a gente fala ainda e livremente, daí a 10 minutos vai estar preso. Fala e já espera na porta com a mão para trás assim. E vai preso. Então, não vai demorar muito, ou poderá não demorar muito, uma perseguição à igreja, antes que haja um rompimento final, antes que o Espírito venha sobre a igreja e haja uma grande colheita de almas para o arrebatamento, vai haver uma perseguição da igreja. E eu tenho medo. Ó, pastor, você está com medo da perseguição? Mas não é por mim, não. Eu estou com medo, é por muita gente que tem por aí. Muita gente tem por aí. Culpa de muitos líderes. Todos têm culpa, mas a liderança da igreja é a maior culpada. Por não conduzir o povo para estudo das Escrituras, sabe? Para parar e olhar o texto. O que é que o texto diz? Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Uau! Então, vamos raciocinar a Bíblia. Isso quer dizer que Antioquia não tinha apóstolos, e Antioquia não tinha pastores, e Antioquia não tinha evangelistas destacados. Mas tinha doutores e tinham profetas. Então, a igreja não tem mais tempo, nem paciência, nem interesse para poder parar e analisar texto bíblico. Porque à medida que nós vamos entendendo a estrutura bíblica, nós vamos fortalecendo. E quanto mais gente souber a Bíblia, mais protegida a palavra estará. Porque o desvio da verdade começa a gerar as aberrações. O que você acha que eu estou falando no rádio? O pastor Samuel está pregando sobre arrebatamento, nós damos um estudo do Apocalipse, e agora eu estou falando sobre a volta de Jesus, as pessoas que têm colocado datas aí e tal. Esse ano agora, um maluco aí disse que Jesus ia voltar em abril.
E tem um pastor aqui na nossa região que está dizendo que Jesus, sabe o dia que Jesus vai voltar? A coisa é pior do que vocês pensam. E sabe o que acontece? Com tudo que a Bíblia diz, com pessoas gritando todo dia no rádio, tem gente que acredita nesses malucos. Independente do que a Bíblia diga, onde tiver um maluco dizendo alguma coisa, tem alguém atrás dessas pessoas. Entendeu? Então, nós estamos trabalhando contra espíritos de sedução. Espíritos de sedução. Demônios que trabalham para seduzir as pessoas a gostar e quererem de algumas coisas. Então, quando alguém se desvia da verdade, começa a pregar bobagem, dizer o que não deve, tem demônios de sedução para cegar o entendimento das pessoas e desviá-las do princípio da doutrina verdadeira. Não foi Jesus que falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria? O crescimento da iniquidade vai diminuir o amor na terra. Amor a quê? Amor a Deus, amor à palavra e amor uns aos outros. Quem está entendendo? Amém. Mudança de inimigos, mudança de Senhor. Mudança de Senhor, sexto lugar. O seu Senhor era o Sinédrio. O Senhor de Saulo de Tarso era o Sinédrio. Está lá Atos 9, 1, 2. É o Senhor de Saulo de Tarso. Mas depois de Damasco, o seu Senhor não era mais o Sinédrio. O seu Senhor era... Jesus. Quem? Jesus. Jesus. Mudança no caminho de Damasco foi a sua mudança de conversão, mudança de amigos, mudança de status, mudança de fé, mudança de inimigos, mudança de Senhor. E escute isso, mudança radical de ambiente. Abre aí Gálatas 1,15. Mudança radical de ambiente. A gente se incomoda profundamente com mudança. Eu é que sei o que nós passamos quando mudamos do Brasil para cá. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Lembra aí o dia que você mudou do Brasil para cá? Independente de que ser melhor ou não, mas lembra aí o que aconteceu só pelo fato de você estar mudando. Lembra aí? Uma mudança de cidade. Eu morava em Vila Velha e tive que mudar para Colatina. 145 quilômetros, 150 quilômetros. Cidadezinho lá na frente. Mudança, aquela mudança difícil, sem dinheiro, com aquele caminhão estranho, aqueles negócios esquisitos. Fui parar numa outra cidade. Chegou lá gente que a gente não conhecia, carregando os móveis da gente, batendo com eles em qualquer lugar, botando em qualquer canto. Entendeu? Aquela coisa aí, de repente fomos dormir cansados, no outro dia acordamos numa outra cidade. Eu não sabia para que lado ia aquela rua, para que lado ia aquela, o que tinha do lado, eu não sabia de nada. Aí tinha que sair andando assim, às cegas, andando para conhecer a cidade, para que lado é, o que tem para o lado de lá, o que tem para o lado de cá. Mudança é duro, é difícil. E por isso eu volto no Dr. Charles Swindoll. Para mim a palavra que melhor caracteriza a essência da obediência é mudança. Você prova a sua índole obediente quando você não mostra resistência para Deus para mudar. Quando você mostra para Deus uma índole submissa, quando Deus cobra, porque imagine o que seria de você se você fosse o mesmo de 20 anos atrás. Imagina bem. Eu fico pensando o que eu seria se eu fosse o mesmo de 20 anos atrás. Desastre! Graças a Deus que eu vim sofrendo mudança ao longo do tempo, até chegar hoje, e daqui a 5, 10, 15 anos, não sei quanto tempo, ainda vou mudar demais. Mas aqueles que resistem à mudança, são aqueles que estão demonstrando de forma mais clara a sua índole insubmissa, inflexível. A índole rebelde, que não se curva a Deus. Porque eu não mudo por causa das pessoas, eu mudo por causa de Deus. Eu mudo num processo de transformação divino. Não tem a ver com as pessoas, tem a ver com Deus.
Então, quando eu resisto mudar, eu estou resistindo a quem? Hã? A Deus. Estou resistindo a Deus. A Deus. Então, olha quem era aquele Saulo tenebroso. E agora olha para o Paulo das 13 cartas. Olha para o Paulo dos sofrimentos, o Paulo dos naufrágios, das prisões. Olha para aquele Paulo das cadeias. Aquele Paulo amoroso, carinhoso, paciente. Como que ele conseguiu sair de lá do Saulo para chegar a Paulo? Quem está entendendo? Gálatas capítulo 1, versículo 15 a 18. Quem achou? Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, subi a Jerusalém para visitar a Cefas e demorei com ele 15 dias. Cefas é Pedro. E logo na frente ele diz que não esteve com nenhum outro, além de Pedro, de Cefas, senão Tiago. Então ele está dando aqui uma informação adicional que Lucas, no livro de Atos, não deu. Que é de que formas foram orquestrados aqueles acontecimentos de Damasco. Então, juntando a peça de Gálatas com Atos, eu consigo entender que a coisa se deu da seguinte forma. Depois que Ananias orou por ele, a escama caiu dos seus olhos, ele não começou a pregar no dia seguinte. Ele ficou tão chocado e tão abalado com tudo aquilo, que ele foi para dentro de um casulo. Ele precisava mudar. Ele entendeu que ele estava num processo de transformação. E era normal que ele estivesse confuso. Então o que ele fez? Pegou os bagulhinhos dele e foi para a Arábia. Na verdade, perto da região de onde ele morava. Tudo ali próximo da região da Turquia, por ali. Foi para algum lugar lá, e a história diz que ele foi viver em tendas, em cabanas com beduínos do deserto. A tradição judaica diz. E lá ficou por 3 anos. 3 anos. Na verdade, o texto diz passados 3 anos. Quer dizer, pode ter sido até um pouco mais de 3. E ali ele esteve por 3 anos ou mais, naquele casulo, sofrendo as dores daquela mudança, daquela transformação. Sabe quando você chega numa certa situação em que você é obrigado a admitir que tudo que você fez naquela área até então estava errado? Você já passou por isso alguma vez? De você parar assim, falar, meu Deus, eu vou ter que mudar de rumo, porque não funcionou. Eu estou errado. Vou ter que mudar de rumo. Então responda para você mesmo, isso é fácil ou difícil? Dói todas as células do seu corpo. E quanto maior for o grau de prepotência, de altivez da pessoa, pior ainda. Porque alguns preferem morrer daquele jeito do que ter que admitir. Não, quer saber de uma coisa? Eu desisto, eu tenho que mudar, isso aqui não serve mais. Que é o casulo. Saulo levou 3 anos e pouco. Porque ele continuou mudando depois, que a sua mudança é até o fim, na verdade. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, nós vamos mudar até o fim. Mas embora a gente sempre esteja envolvido num processo de mudança, existe a fase do casulo. Diga comigo assim, fase do casulo. Fase do casulo. Jesus, fala aí, Anne, fase do casulo. Vamos lá, Anne. Diga de novo, fase do casulo. Fase do casulo. Porque embora a borboleta continue mudando ao longo do tempo, mas tem um período da história dela em que aquilo é crucial. E enquanto, escute, quanto mais eu retardar a fase do meu casulo, pior.
Porque largata velha para virar borboleta deve ser um troço feio. Deve ser feio. E Saulo de Tarso foi esperto. Quer saber de uma coisa? Eu vou para dentro desse casulo é logo. Perna para a Arábia, e lá ficou invernando lá por 3 anos e pouco, escondido lá na presença de Deus e recebendo as marteladas da palavra de Deus. E foi. Por isso que quando ele voltou para Damasco, e tentaram matá-lo, ele fugiu no cesto, foi para Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, já começou a pregar na praça, o homem estava cheio de gás. Não, está muito bom, ô Saulo. Você já passou pela fase do casulo, mas ainda tem outras mudanças ainda para você poder experimentar. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Então, mudança de ambiente. Nós temos que aprender isso, irmãos. Aprender a mudar de ambiente. E não resistir a Deus. Escuta aqui. Tem coisas da vida da gente que são inevitáveis. Inevitáveis. Aconteceram coisas da minha vida que eu nunca imaginava que poderiam acontecer. Aconteceram na minha vida. Mudanças que Deus fez na minha vida que eu nunca imaginava. Se falasse comigo alguns anos atrás, eu nunca imaginava que aconteceria. E aconteceram. E quanto mais a gente resiste, pior. É a mudança de ambiente. Hoje você está aqui no Sinédrio, está aqui na casa do pai. A família de Paulo era rica, família bem de vida. Em Jerusalém, comendo só comida da boa, com os principais sacerdotes, aquelas coisas. De repente está em Damasco, enfurnado na casa de um tal de Judas, comendo sabe lá Deus o quê. 3 dias sem comer, depois comendo sabe lá Deus o quê. Aí dali já muda de ambiente, vai para o deserto. E agora lá no deserto, morando em cabana de beduíno, comendo o quê? Tomando banho de que jeito? Estão entendendo? A gente raciocina isso normalmente? Raciocina nada, a gente só quer ler as caixinhas de pau da glória. Vamos falar sobre o time dos sonhos. O texto diz: Ora, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, a saber, diga comigo, Barnabé, Simão, Lúcio, Manaém e Saulo. Você pode imaginar uma igreja dessa? Uma igreja com um corpo de obreiros desse? Então olha aqui, o que eu extraí daí? O time dos sonhos. Bom, aí teve a outra mudança dele, que eu acabei esquecendo, a 8ª, que foi a sua volta para Tarso. Vem do deserto, Jerusalém, vai para Tarso, e lá fica lá por um tempo esperando, sem saber quando, esperando em Deus. E aí olha o time dos sonhos de Antioquia. Barnabé, Simão, chamado Níger, um tal de Lúcio, de Cirene, Manaém e Saulo. Você já ouviu falar aí no Dream Team dos Estados Unidos? Esse aqui é o Dream Team do século. Imagina você entrando para pregar numa igreja, série de conferências da igreja de Antioquia. Aí você entra, abre a Bíblia, está Barnabé, Paulo, o Simeão, o Manaém e tal, esse Lúcio, e todo mundo sentado assim, o grupo de obreiros da igreja de Antioquia, para poder ouvir você pregar na série de conferência. Não pode falar bobagem, né, do lado de Paulo. A maioria das igrejas não valoriza o time que tem dentro de casa. Normalmente presta-se mais atenção no time alheio, da igreja do outro, do que no que se tem dentro de casa. Por isso que às vezes é tão difícil realizar algumas obras dentro da igreja local, porque quando a gente aponta certas pessoas dentro da igreja para fazer uma obra, olha, irmão, você vai tomar conta dessa área, irmão, fulano vai tomar conta daquela área, ó, fulano e ciclano vai fazer isso e aquilo. Primeiro, para você convencer a própria pessoa que ele é capaz de fazer, é uma luta, às vezes leva anos. Para você convencer aquela pessoa, irmão, você pode. Irmão, você é capaz, olha, você tem o mesmo chamado, você tem o mesmo espírito que eu, o mesmo espírito que Paulo. Convencer aquela pessoa já é difícil. E as pessoas estão sempre tomadas por um espírito de timidez.
Irmão, vai irmão. Um espírito de timidez. Espírito de timidez. Então, eu não sei o que falta. É algum momento em que algo de Deus tem que romper na vida daquela pessoa. Romper de vez. E aquela pessoa entender, não, eu tenho um chamado de Deus. Chamado de Deus. Quem poderia imaginar, fala para mim, passando na porta da igreja de Antioquia, passando assim na porta da igreja, quem poderia imaginar que dentro daquela igreja tinha um corpo de obreiros que ia transformar o mundo? Quem podia imaginar uma coisa dessa, gente? Ou eu estou viajando aqui na maionese? Não. Era uma igreja normal, uma igreja comum, uma igreja igual ao outro, igual tanta. Estava todo mundo esperando alguma coisa sair de Jerusalém, não de Antioquia. Então, talvez a maior lição, eu estava lendo hoje, lendo, e o meu coração queimando. Eu falei, meu Deus, que coisa. Nós precisamos... Talvez o maior segredo da igreja de Antioquia era exatamente a simplicidade com que eles aceitavam as coisas. Aceitavam. O mover de Deus, a voz de Deus, o comando de Deus. E aí nós temos essa mania, não, muito talentoso é o fulano, é o pregador da igreja do fulano, é o pastor da igreja de ciclano, é a obreira do... Nós temos que acabar com essa mania. O obreiro fulano da igreja tal, ele é uma maravilha para aquela igreja. E que ele produza muito fruto lá. Aqui é você. Só que eu não posso fazer isso sozinho. Não sou eu que vou te convencer disso. É alguma coisa que acontece, que tem que acontecer dentro da pessoa. Daquela pessoa, de repente, romper dela alguma coisa e ela chegar e se apresentar para o serviço. Não, pastor, o negócio é o seguinte, o que pegar aí, o que pegar para João, pega para Chico, como diz o outro. Conta comigo, o que é para fazer aí? Eu não sei fazer direito, mas me ensina a fazer, é para fazer como? Eu vou fazer. Porque o que eu vejo aqui é isso, um grupo de obreiros e eles ali junto, porque Saulo era Saulo. Esquece Paulo que escreveu as 13 cartas. Ali era Saulo de Tarso, um recuperado, um ex-bandido, recuperado. E o mais proeminente ali era Barnabé, que era fiel, temente a Deus e tudo também, mas também não era nenhuma estrela, não era nenhum pregador internacional, não. Entende? Então, por que eu estou falando isso? E é bom você ouvir isso de mim, que sou o pastor da igreja, para você entender que a minha visão é essa. Porque em outros lugares é o contrário. Não, os talentos não podem aparecer, as pessoas estão tentando abafar os talentos, querem matar as pessoas que têm talento, e se descobrir que aquela pessoa tem um talento na área que ele não tem, aí piora. Vira um problema, vira uma ameaça. Não, o que eu quero é que Deus te levante com 3 vezes o meu talento, 4 vezes o do Joel, 5 vezes o do Marcelo, e por aí vai. Eu quero que você tenha 4 talentos que eu não tenha. Tomara que você tenha, pelo amor de Deus. E apareça com esses talentos. Mostre-os. Amém? Amém ou não, gente? Amém. Terceiro, as pessoas que deixaram marcas profundas na história estão dentro de igrejas comuns. Ou estavam, né? Dentro de igrejas comuns. As pessoas que deixaram marcas profundas na história estavam dentro de igrejas comuns. Você sabe quantos membros tinha a igreja de Billy Graham quando ele foi chamado para o ministério? Menos de 300 membros. Agora é grande, depois a coisa cresceu, lógico, né? Principalmente depois que ele se tornou conhecido, porque ele ainda é membro da mesma igreja até hoje. A igreja onde ele foi chamado para o ministério, para o padrão americano, era uma igrejinha. Uma igreja com 200 e poucas pessoas. E por aí vai. E outras histórias de homens de Deus que marcaram a história, que saíram de dentro de igrejas comuns. Antioquia, irmãos, escuta aqui a voz de Deus. O tom é da minha voz, mas a voz é de Deus. Escute isso aqui. A igreja de Antioquia é uma
a igreja de Antioquia significa um ponto de esperança. A igreja de Antioquia não está no livro de Atos por acaso. Uma igreja longe de Pedro, longe de Tiago, longe de João, longe de Filipe, longe de todos. Uma igreja fundada por leigos, desconhecidos. Uma igreja diferente, uma igreja poderosa, avivada. Uma igreja de onde saíram os homens que impactaram a história. Essa igreja é um ponto de esperança. Foi a forma que Deus encontrou de colocar dentro do livro de Atos a seguinte mensagem: é possível em qualquer lugar. É possível. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Muita gente olhando para as Ilhas Fiji agora. Um vídeo foi liberado há um tempo atrás, aí espalhou pelo mundo e já tem o número de voos nos aeroportos lá centrais aumentaram, multiplicaram. Tiveram que construir hotéis, as pessoas estão todo mundo se voltando para as Ilhas Fiji para ver que fenômeno é aquele. Ilhas Fiji. Você imagina um arquipélagozinho lá no meio do nada, um cantão lá depois da curva do mundo. Mas aquele povo tocou o coração de Deus, Deus veio, se manifestou, começou a sarar a terra, mudar a nação, e agora o mundo está olhando para as Ilhas Fiji. Fiji é uma Antioquia da vida. É o seguinte, Deus está dizendo o seguinte: olha, realmente eu escolhi Jerusalém, Jerusalém é especial, foi lá que tudo começou, mas não se esqueça que tem uma Antioquia lá no meio da história. Ou seja, é possível em qualquer lugar. Deus pode se mover em qualquer lugar, em qualquer cidade, em qualquer igreja. Deus pode se mover em qualquer corpo de obreiros. Deus pode, Deus pode, Deus pode. Deus pode colocar um potencial humano no ministério normal. Por que eu digo ministério normal? Porque tem umas igrejas por aí na mídia e tal, que a gente já não acha mais normal. Não é uma crítica, não. É porque as pessoas já estão tão famosas, tão coisa. Sabe, tem igreja que aparece na televisão que parece que nem tem problema. Mas será que esse povo é assim mesmo o tempo todo? Do jeitinho que aparece na televisão, todo mundo assim com aquele olhar assim, atento. O pastor está lá falando, às vezes fala uma coisa com coisa, todo mundo assim, ó. Letra na mão. E o cara está lá, e quando a câmera vai no rosto da pessoa, está assim, ó. Meu Deus, será que essa igreja é assim o tempo todo? Será que o problema sou eu? E qualquer coisinha que fala. Então essas igrejas para mim não são normais. Eu quero coisa normal. Eu quero uma coisa verdadeira. Eu quero olhar para algo que seja verdadeiro. Eu não quero olhar para algo que está cosmeticamente arrumadinho só para eu ver. Eu quero ver algo verdadeiro. E aqui está Antioquia, uma igreja verdadeira, onde um bandido, onde um membro da milícia de Jerusalém pode se tornar um profeta. E se tornar um missionário que vai pregar para o mundo inteiro. Isso é a igreja verdadeira. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu termino. Que horas são, gente? 9h30. Então eu termino agora com isso. Quem já ouviu falar em Charles Spurgeon? Os maiores pregadores dos séculos passados. Escute só, Charles Spurgeon disse, abre aspas, a mensagem deve vir sempre recheada de ensino e sua doutrina deve ser forte, substancial e abundante. Nós não subimos ao púlpito para falar somente pelo prazer de falar. Recebemos instruções claras de concatenar aquilo que é importante ao último grau. E nós não podemos nos dar ao luxo de dizer coisas belas e vazias. Nossos ouvintes são inúmeros. E não podemos, portanto, ser desculpados de nossa mensagem
se nossa mensagem for pobre e vazia de substância. Considerado o maior pregador da era moderna dos últimos séculos, Charles Spurgeon. Um homem era considerado o príncipe dos pregadores. E aí o Dr. Charles Swindoll, analisando o Spurgeon, disse, abre aspas, para ser honesto, entre os fatores mais importantes que levam uma pessoa a escolher uma igreja para congregar, o ensino consistente da palavra deveria ser o fator mais preponderante. Fecha aspas. Hoje as pessoas escolhem igreja pela amizade, porque a pessoa é muito bacana, muito legal, porque não sei o que, porque tem uma amiga lá, porque fulano era de Cuparaque, e não sei o que, essas coisas. Mas isso são distúrbios de anos. As pessoas aprenderam a ouvir a palavra sem raciociná-la. Uma entrevista do Caio Fábio, há pouco tempo atrás, eu não aprovo os atos dele, o que ele tem feito ultimamente, mas eu gosto da mente dele, como que ele raciocina e tudo. Tem um lado bom dele. Mas ele estava dando uma entrevista há um tempo atrás, perguntaram para ele o seguinte, o que você acha do povo evangélico brasileiro? Aí ele pegou e falou assim, o povo evangélico brasileiro é uma mistura, é uma miscigenação de cultura, uma miscigenação de nível, e é um povo completamente desconhecedor da palavra de Deus. Ele falou assim, quando eu pregava na televisão, as pessoas me ouviam, diziam que amavam a minha mensagem e me aplaudiam. E quando eles ouviam a Valnice Milhomens, eles diziam também que amavam a Valnice e a aplaudiam. Aí ele disse, então, ou eles não entendiam nada do que eu dizia, ou eles não entendiam nada do que a Valnice falava, porque nós falamos línguas completamente opostas. Quer dizer, você não pode aplaudir duas pessoas que estão falando duas coisas opostas. Então as pessoas não raciocinam mais. Está entendendo? A consequência da igreja ter parado de raciocinar a Bíblia ao longo dos anos. A mente ficou preguiçosa, as pessoas não querem se envolver com raciocínio, elas não querem, porque também é o seguinte, quanto mais você sabe, mais responsável você é. É muito fácil perguntar para a pessoa, pedir para, pastor, o que o senhor acha que eu devo fazer? Alguém dizer para você o que fazer. Olha, irmã, não corte o cabelo, não passe batom, você não vai jogar bola, você não sei o que lá, e deixa eu medir aqui a saia, falta 2 centímetros e tal, e dá uma lista de coisas para você fazer, porque aí a responsabilidade não é sua. Entendeu? Agora, quanto mais você souber, maior é a sua responsabilidade. Porque quanto mais você souber, mais Deus vai cobrar de você. Então, no fundo, muitas pessoas também nem querem saber demais, que é para também, tipo assim, eu não sabia, Senhor. Quem está entendendo? Mas, no entanto, esse é o caminho da excelência. Esse é o caminho do crescimento, esse é o caminho da verdade, esse é o caminho do discipulado, é assim que se forma a igreja. Só que nós mudamos, né? Houve um tempo na história que mudou, o shift mudou, do modelo de Cristo, do modelo apostólico para um modelo diferente. Então agora as pessoas querem fazer igreja fast food, tem que ser tudo rápido, tem que ser tudo correndo. Se em 3 meses não tiver o dobro, tem alguma coisa errada com esse cara. Porque a ideia da excelência se perdeu. Quer dizer, depois que Paulo, escute isso aqui, depois que Paulo passou 3 anos na Arábia, voltou para Damasco, voltou para Jerusalém, foi para Tarso, ficou lá mais um tempo, vamos colocar aí mais 1, 2 anos, porque durante esse tempo teve que acontecer uma série de coisas em Jerusalém, inclusive ser plantada a igreja de Antioquia. Só aí já dá o quê? 3, vamos colocar aí mais 2, 5, uns 6, 7 anos. Depois de tudo isso, 6, 7 anos, que ele voltou, que ele veio para Antioquia, trazido por Barnabé, ainda assim ele teve que ficar 1 ano no banco. Paulo.
que vocês fariam comigo se eu trouxesse Paulo aqui e deixasse ele sentado um ano no banco aí? Um ano, tá ali. E fazendo o quê? Orando e jejuando. Barnabé, Paulo, Simeão, Lúcio, Manaém, todo mundo lá, aquela equipe de profetas e mestres, todo mundo ebulindo de conhecimento, querendo fazer alguma coisa. Um ano, naquela marcha lenta de Deus. E aí? E aí um pregador chamado Charles Foster disse certa vez que a superficialidade é o mal do século. O problema do nosso século chama-se superficialidade. As pessoas acostumaram a serem superficiais. Já estão satisfeitas. Então já sabe alguma coisinha. E alguma coisinha. Aí aprende uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Aí fica sabendo uma coisinha de 50. E acaba não sabendo nada de nenhuma. Porque a pessoa aprendeu a ser superficial. E aí ele diz assim, que o mundo de hoje precisa de pessoas profundas. Não pessoas capazes ou pessoas super inteligentes, mas pessoas profundas. E hoje lá a gente estava assistindo um filme lá, coloquei para o Diego ver, que eu gravei, um rapaz que é autista, cego, e aprendeu a tocar piano desde pequenininho. E ele é tão fenomenal, ele toca 2 pianos. Ele coloca um piano aqui e um piano aqui cego. E com as 2 mãos. O cara virou um fenômeno mundial. O mundo inteiro quer ver o cara. Por quê? Por causa da sua profundidade. Ele é profundo. Ele conseguiu, o cérebro dele, de alguma forma, que o cientista não consegue explicar, conseguiu dissecar aquele instrumento ao seu último nível. Profundidade. Agora, o que seria melhor? Ele tocar o piano como ele toca, ou ele tocar 30 instrumentos, um pouquinho de cada? Não, eu só toco um pouquinho, mas eu toco 30. Sai do caminho, dá licença que eu quero ver o rapaz lá que toca só piano. Porque profundidade, o mundo precisa de pessoas profundas. E nós precisamos aprender a deixar Deus. E aí eu termino com isso. Qual é o inimigo então da profundidade? Qual é o agente da superficialidade? Se você responder essa pergunta com uma palavra, você ganhou $1 milhão. Qual é o agente da superficialidade ou o inimigo da profundidade? Pressa! Você falou pressa. Pressa! Pressa! Tudo pressa. Tem que ser tudo rápido, tem que ser tudo do relógio, do meu tempo, tudo pressa. E semana que vem nós vamos começar a falar sobre as viagens missionárias. Porque, não sei se você percebeu, que até agora nós falamos muito pouco de história, muito pouco de fatos. Nós estamos entrando na vida, entendendo a vida de Paulo, como que ele chegou, como que ele saiu de Saulo para Paulo. Essas lições até hoje foram para isso. E aí agora nós vamos começar a falar sobre as viagens missionárias dele, porque nessa igreja, nesse ambiente, então o Espírito Santo manda separar ele, Barnabé e ele. Separe Barnabé e Saulo. Isso significa que Lúcio, Cirene, Manaém, os outros vão ficar lá esperando mais um tempo. Porque a ordem de separação foi só para Barnabé e Saulo. E quando saíram para a obra, digam comigo, eram homens profundos. Jesus, vamos ficar de pé.